Por que é impossível que Jesus tenha sido Messias? Olha, muito complicado o que esse rabino está afirmando, hein? Vamos tentar, então, refutar esses argumentos dele. E, obviamente, eu como hebraísta e também professor de cultura judaica, eu vou explicar que ele está totalmente equivocado usando os próprios argumentos dele, tá? Respondendo usando a Tanar. Eu não vou usar o Novo Testamento. Primeiramente, porque Mashiach, Messias, tem que vir da linha davídica, ou seja, da tribo de Judá. E Jesus, de acordo com a história que os cristãos acreditam, o pai foi Deus. Ou seja, não teve pai na história, e Deus, ele não é da tribo de Judá, porque Deus, ele é tudo, ele não é um ser humano. Aqui já é a primeira quebra e problema. É Isaías capítulo 7, versículo 14, onde vai dizer o seguinte: Halma hara veioledet ben vekarat shemo el imanu. Vekarat shemo el imanu. Que quer dizer o seguinte: e a virgem conceberá e dará luz a um filho, e seu nome será Emanuel. Nós temos que entender que Jesus teria que vir de uma virgem. E é por isso que nós reconhecemos que ele é o Mashiach, porque ele cumpriu essa profecia. Se ele viesse da semente do Pai, obviamente quebraria essa profecia e, obviamente, ele não seria verdadeiramente o Mashiach. Segundo, pois está escrito na Torá oral que Messias vai trazer a paz ao mundo. Quando ele veio, infelizmente, com a divisão das religiões, só aumentou os problemas e o ódio. O Mashiach, ele veio para trazer paz entre os povos e o Mashiach não fez. O Mashiach causou divisões, principalmente no cristianismo. Mas qual é a questão? Estamos aguardando essa paz plena com a volta do Senhor. Jesus não faria tudo isso na sua primeira vinda. É isso que os judeus não conseguem contemplar. Eles não conseguem ter a leitura correta, nem mesmo dos seus próprios documentos. Por quê? Porque eles estão muito preocupados com o que a Cabala diz, e muito preocupados com o que o Talmud diz, e muito preocupados com a questão da Torá oral, que eles usam como um manual para ler a Torá escrita. Mas eles não entendem que é a Torá escrita, né, o Tanar como um todo, que é verdadeiramente a palavra de Deus. Não são os documentos tradicionais do judaísmo. Número 3, está escrito que ele vai construir o templo. Não foi construído. Número 4, está escrito que vai acabar todas as guerras entre os povos. Não aconteceu. Que Jesus, o Mashiach, ele teria que vir e reerguer o templo de uma vez por todas. E realmente é isso que Jesus fará, mas na sua segunda vinda. Porque a primeira vinda de Jesus, ele veio como um cordeiro, ele veio como Isaías 53 prometera, o servo sofredor. Jesus veio para ser oprimido na primeira vinda, pelas nossas iniquidades. Na segunda vinda, ele virá como leão da tribo de Judá. E aí sim, ele restaurará paz em meio ao povo de Deus. Restaurará não apenas a paz com Deus, mas também a paz entre a igreja. E também tabernaculará com seu povo e nos trará a nova Jerusalém celestial. É isso que o Antigo Testamento fala. O Mashiach vai fazer isso, mas na sua segunda vinda. Está escrito que o Messias vai ser tzadik completo e vai cumprir todos os mandamentos da Torá. Jesus, muito pelo contrário, aboliu-se dizendo Deus. Como Deus deu a Torá e depois ele mesmo virou um homem dizendo que nada da Torá precisa ser feito. Que contradição absurda é essa? Aonde está dizendo que Yoshua, ele quebra os mitvot? Ele não veio quebrar os mandamentos, muito pelo contrário. Jesus cumpriu mais do que qualquer sumo sacerdote da época do Novo Testamento as leis do Senhor. Ninguém cumpriu mais do que Jesus essas leis. Que Jesus é o Mashiach. Muito obrigado por assistir esse vídeo e que Deus os abençoe.